É isso aí, pessoal. Nós estamos vivendo um final de semana fantástico. É muita novidade. As manchetes de jornais se atualizando o tempo todo. E o pessoal está com aquela enxurrada de informação, sem saber direito o que está acontecendo no Brasil. Pois é, estamos vivendo um verdadeiro jogo de xadrez maquiavélico entre Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, e o ministro do Supremo Tribunal Federal, o Supremo Alexandre de Moraes. Este é o tema de hoje, o grande tabuleiro internacional da política brasileira. Eu estarei aqui falando sobre esse tema nesta noite. Eu sou Isaac Paulino e esse é o canal SOS Brasil, o canal de política mais excitante da direita brasileira. Então, eu quero te convidar agora a clicar nesse botão aí que está ao seu lado, lado direito da sua TV, certo? E se inscrever no canal. Então, aproveita, deixa o teu comentário, curte e compartilha esse vídeo com mais alguém. Aqui nós estaremos nos inteirando acerca da política brasileira e de como estão os últimos acontecimentos até a eleição de 2026. Aqui você fica bem informado, tá bom? Então aproveita, curte e compartilha. Então vamos aos fatos que está gerando tanta perplexidade aqui no Brasil, a ponto que nenhum de nós esperávamos que fosse acontecer o que aconteceu, só que agora nós sabemos que vai piorar a situação, a relação entre Brasil e Estados Unidos. Tudo por questão de uma disputa política, digamos assim, uma queda de braço entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o STF, o Judiciário Brasileiro. O Judiciário Brasileiro tem aplicado penas injustas a seguidores do ex-presidente Jair Bolsonaro, como bem o ex-presidente Jair Bolsonaro já se encontra condenado a mais de 40 anos de cadeia por conta de uma suposta tentativa de golpe aqui no Brasil. Pois bem, para o presidente americano, isso trata-se apenas de uma caça às bruxas. Essa expressão ele usou para ele mesmo, essa perseguição absurda a Jair Messias Bolsonaro e aos seus seguidores. Então, ele aplicou uma sanção contra o Brasil, que atinge o quê? Atinge a economia por um todo. E muitas pessoas, muitos empresários serão punidos, pagarão um preço alto, ou seja, a população brasileira irá pagar um alto preço. E o governo Lula, ele casou-se com o STF. Eles são uma só carne. Na verdade, o STF não é o judiciário, é um poder político. Eles foram indicação política. Então, eles não são um poder do poder judiciário. Eles são um poder político. Quem está lá representa a política brasileira. Entendam isso. Foram indicações de ex-presidentes e presidentes da República, no caso Lula hoje. Pois bem, eles estão a um interesse próprio de quem lhes aprouver, de quem para eles forem as melhores opções para eles, assim eles irão julgar e não segundo a nossa Constituição. Pois bem, para Donald Trump trata-se de uma perseguição absurda ao ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Durante todo esse mês, após a aplicação desse tarifaço de Trump de 50% aos produtos brasileiros que são comercializados nos Estados Unidos, houve assim uma troca de farpa e o clima foi esquentando dia após dia. Trump escreveu cartas, explicou os seus motivos, o STF fez de conta que não ouvia, ditador Moraes fez de conta que não era com ele e ele não está nem aí. E com o apoio do desgoverno do presidente Lula, eles estão nem um pouco preocupados, mas sim unicamente preocupados com a reeleição de 2026. Então o que eu quero dizer aqui? Que ontem foi a gota d'água. Sexta-feira, 28/7/2025, foi a gota d'água nas relações institucionais entre o Brasil e Estados Unidos.
Moraes não deu ouvido à carta de Trump pedindo deixem Bolsonaro em paz e implementou medidas restritivas à liberdade do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Essas medidas cautelares, como prevenção de fuga, como se ele estivesse pronto para fugir do país e não encarar esse judiciário medíocre, esse julgamento fantasioso dessa suposta trama golpista. E então ele implementou essas medidas ao ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Ele não pode sair à noite, ele tem que estar plugado com essa tornozeleira eletrônica 24 horas por dia. Ele não pode se aproximar de embaixadas, ele não pode sair de casa aos finais de semana, ele não pode sair de casa nem falar com seu filho Eduardo Bolsonaro e nem tampouco ter rede social. Então ele já está em uma prisão domiciliar. Isso é fato. Ou seja, Jair Messias Bolsonaro já está cumprindo a sua pena de mais de 43 anos. Falta só sair o decreto, a decisão, e todos os ministros assinarem e derem o seu veredito. É isso que está acontecendo no Brasil. Só que o governo americano, Donald Trump, estava acompanhando tudo o que estava acontecendo aqui no Brasil. Eu vou soltar esse vídeo agora aqui, comentando os 2 episódios. As medidas restritivas à liberdade de Jair Messias Bolsonaro e a reação imediata do governo americano contra o judiciário brasileiro. Então vamos ao vídeo. Olá, o Jornal da Noite começa com a repercussão da operação contra Jair Bolsonaro. Essa noite, os Estados Unidos anunciaram o cancelamento dos vistos do ministro Alexandre de Moraes e outros integrantes do Supremo Tribunal Federal, além de familiares. O dia amanheceu com a notícia da Polícia Federal batendo na porta do ex-presidente na sede do PL, o Partido Liberal, para executar medidas de restrição contra Bolsonaro. Ele passou a usar tornozeleira eletrônica, não pode entrar nas redes sociais, está proibido de sair de casa à noite nos finais de semana e não deve também manter conversas com o filho Eduardo, que hoje vive nos Estados Unidos, deputado federal. Direto de Brasília, Natália Pazzi tem mais informações a respeito do assunto. Quais são as últimas novidades? Boa noite, Natália. Boa noite a você, Felipe, e a todos. Agora à noite, o secretário de Estado do governo de Donald Trump informou que revogou os vistos americanos para o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, aliados e familiares imediatos. A medida deve atingir ainda o procurador-geral Paulo Gonet e ficariam de fora os ministros indicados por Bolsonaro. O procurado STF ainda não se manifestou. Marco Rubio classificou como caça às bruxas as decisões de Moraes contra Jair Bolsonaro, que, segundo ele, violam direitos básicos que também se estendem além das fronteiras do Brasil. A decisão aconteceu horas após Moraes determinar o uso de tornozeleira eletrônica por Jair Bolsonaro. Os advogados do ex-presidente afirmam que as medidas cautelares aplicadas a ele são uma punição por atos de terceiros e que Bolsonaro não fez declarações que atentaram contra a soberania nacional. Em nota, a defesa afirma ainda que não há qualquer indício de tentativa de fuga que justifique a decisão do STF e que a proibição de contato com o filho Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, é uma violação de um direito natural e sagrado. Bolsonaro passou a tarde na sede do PL, reunido com a cúpula do partido. O local também foi alvo de buscas e apreensões. Os agentes da Polícia Federal estavam à procura de computadores e documentos. Agora, ele já está em casa, em uma região nobre de Brasília, e só pode deixar o local a partir das 6 horas da manhã de segunda-feira. Em entrevista ao jornalismo da Band, ele disse se sentir humilhado por usar tornozeleira. Qual o objetivo disso, bem entender? É a humilhação, nada mais além disso. Tá? Eu sou uma ameaça para eles, como um candidato, que é muito difícil, mas seria, e como um cabo eleitoral para fazer uma boa bancada de deputados e senadores. Eles querem fora, completamente fora
do processo político do ano que vem. A operação ocorreu no âmbito do inquérito que investiga a atuação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. A PGR e a PF pediram a instalação da tornozeleira eletrônica com base no que chamaram de possibilidade concreta de fuga do país. Na avaliação das autoridades, duas evidências encontradas hoje sustentam essa linha de investigação: dinheiro em espécie encontrado na casa de Bolsonaro e contatos do ex-presidente com autoridades estrangeiras. É com você. Então, pessoal, estão aí os 2 episódios narrados na mesma reportagem. As restrições impostas à liberdade do nosso ex-presidente Jair Messias Bolsonaro e a reação imediata do presidente americano Donald Trump. E a reação de Trump foi dura, ou melhor, foi um prelúdio do que há de vir por aí, que será... Hoje foi apenas a restrição de vistos aos ministros do STF, aos 8 ministros do STF, que são os companheiros, que formam ali a coligação militante da esquerda do judiciário brasileiro, certo? Então, esses 8 ministros tiveram seus vistos americanos cancelados, excluídos, não poderão mais ir aos Estados Unidos. E isso é um prelúdio do que há de vir, que é a chamada Lei Magnitsky, que é a falência financeira imposta pelo sistema financeiro mundial aos ditadores, aos perseguidores, aqueles que restringem a liberdade de expressão, que perseguem os tiranos espalhados pelo mundo afora. E com certeza essa turma aí também herdará essa dádiva americana, a Lei Magnitsky. Então, este é o vídeo de hoje. Fique conosco, inscreva-se, curta e compartilhe esse vídeo. Esse é o SOS Brasil. É o canal de informação da direita brasileira. Então vem comigo nessa, tá bom? E até o próximo vídeo. Beijo a todos.